Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, Fundação Municipal de Esportes e as políticas públicas. Vamos falar com os nossos convidados sobre a situação da Fundação, a captação de recursos para os atletas e os investimentos que estão sendo feitos para o desenvolvimento do esporte na nossa cidade de Balneário Camboriú. O Câmara Debate começa agora. No Câmara Debate de hoje, para tratar deste tema da Fundação Municipal de Esporte e as políticas públicas, eu recebo o vereador Patrick Machado, do PDT, a Mariana Dalvesco, superintendente da Fundação Municipal de Esporte, e a atleta e técnica Aleíse Bianchini, que vão estar falando sobre as políticas públicas para incentivo do esporte na nossa cidade de Balneário Camboriú. Eu vou começar lá da ponta com o vereador Patrick, dando boa noite ao vereador e agradecendo por estar aqui conosco para participar desse assunto tão importante, que é o desenvolvimento do esporte na nossa cidade. Boa noite, Lacerda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ao Câmara Debate, uma boa noite. Mariana, seja bem-vinda. Aleíse, seja bem-vinda. E vamos aí debater um pouco. É verdade, vamos falar um pouquinho sobre esporte, esse investimento nessa área. Aleíse, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Boa noite, Patrick, Mariana. Vamos tratar então de assuntos de interesse da nossa coletividade, principalmente dos atletas. Mariana, obrigado por estar aqui conosco, boa noite, prazer mais uma vez estar com você, em outras oportunidades já estive também. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Lacerda, boa noite aos meus colegas de debate hoje. É sempre muito bom a gente ter espaços abertos para o esporte. Pois é, e eu acho que o objetivo do Câmara Debate de hoje é tratar de alguns assuntos com relação a incentivo. É muito comum a gente acompanhar no Brasil as dificuldades que a maioria dos atletas encontra, principalmente o atleta quando não é atleta de ponta, considerado aqueles atletas que têm financiamentos de Banco do Brasil, Caixa Econômica, e que vivem situações em municípios não de tanto destaque quanto do cenário nacional. E a dificuldade que é para ele se manter em suas atividades. Vamos conversar com a Mariana, já que ela é a superintendente da Fundação, Mariana, para falar um pouquinho das ações que a Fundação tem feito para estimular o atleta a se manter nesta atividade que é tão difícil sem recursos. Então, como tu bem falou, Lacerda, é um problema que a gente enfrenta no país todo, não é uma questão municipal, essa falta de apoio ao esporte. Mas Balneário Camboriú tem trabalhado, ao menos nesses 2 anos e meio que eu estou na Fundação de Esportes, a gente tem trabalhado muito na busca de oferecer melhores condições aos nossos atletas. Dentro das nossas limitações, procuramos oferecer um atendimento que nós chamamos de setor de inteligência do rendimento. É um projeto que veio para trabalhar a prevenção de lesões no nosso quadro de atletas, algo que era muito mais frequente e que vinha levando esses atletas com maior frequência também ao atendimento de saúde pública. Nós oferecendo esse tipo de atendimento na Fundação, a gente desonera da saúde e garante melhores condições também para o nosso atleta enfrentar a carga de treino e de competições que eles possuem. Além disso, nós contamos também com um quadro de fisioterapeutas de primeira que dá todo o suporte para os nossos atletas. É um trabalho diferenciado, poucos municípios recebem, tem esse tipo de atendimento aos atletas. Procuramos dar toda a estrutura necessária, transporte, alimentação, hospedagem para as competições oficiais, onde os atletas representam Balneário Camboriú. E este ano nós procuramos melhorar ainda mais a condição através de um reajuste no Bolsa Atleta. O que vinha acontecendo era que o recurso, que já não era muito, ele vinha sendo distribuído para um número muito grande de pessoas, sem um critério mais específico, porque o Bolsa Atleta ele deve ser como aquilo que tu falou, tem que ser um estímulo para que o atleta não precise deixar o esporte para ir trabalhar, de repente, para ajudar no sustento de casa ou no seu sustento de estudos. E então, esse ano nós criamos critérios
diminuiu o número de pessoas contempladas no Bolsa Atleta, porém o recurso ele praticamente dobrou, dando uma condição muito melhor e para que nossos atletas se mantenham em Balneário Camboriú, mesmo quando atingem um nível mais elevado, né, onde outros municípios acabam fazendo propostas e tirando o nosso atleta daqui. Este ano a gente conseguiu manter todos os nossos atletas de nível em Balneário Camboriú. A Leíse é um exemplo, nós já vamos conversar um pouco com a Leíse a respeito do trabalho que ela vem desenvolvendo aqui na nossa cidade como atleta e técnica, mas eu gostaria primeiro de conversar pedir ao Patrick com relação ao que disse a Mariana, o que o Legislativo tem feito para tentar incrementar ainda mais a verba que é repassada pelo Executivo para a Fundação, para que ela estimule a permanência de atletas em nossa cidade. Isso que ela falou, essa migração de atletas para outros municípios, principalmente quando acontecem os famosos jogos abertos, aqui no nosso estado, né? Joguinhos. Lacerda, isso já ocorreu comigo. Olha só. Eu em 95, 96, 97, eu saí de Balneário e fui jogar por Itajaí, jogava vôlei também. Nós estávamos conversando aqui, até a Leíse conhece o meu ex-técnico. E de lá também eu joguei em Gaspar, justamente porque Balneário não dava essa estrutura, né? E era uma estrutura que era mínima, era só uma questão mesmo de condições, de uniforme, né, de transporte, eram essas coisas. A gente é meio limitado, né, Lacerda? Nós no Poder Legislativo somos meio limitados. Nós estávamos discutindo antes do intervalo, né, antes de começar ali, sobre um projeto do Arlindo, eu não me inteirei muito bem nele, mas tem um projeto do Arlindo, se não me engano, também do Jocelino Azari, que é sobre essa questão de incentivo aos atletas, né? Então é muito interessante que vem aí a Fundação de Esportes, junto com entidades, dá um carimbo, né, de certificação, que esse é um atleta do município, é um atleta de ponta, para que as empresas possam, quem sabe, dar um patrocínio para ele. É interessante. Essa é um caminho que a Câmara está tomando. Porque assim, Marcelo, a gente tem que, é o que eu digo sempre, e eu venho acompanhando muito de perto, né, que são 3 entidades do nosso município, que é o Anjos Sem Asas, que faz um trabalho exemplar lá no 12º Batalhão, que é um trabalho de boxe, onde ele tira crianças e adolescentes do tempo ocioso, do mundo da rua, né? Coloca lá para dentro do batalhão, a proximidade junto com a polícia, descaracteriza aquela questão que policial é ruim, né? Tem o ICED, né? Que é pela Javelin, que são pessoas com deficiência e tal também, que tem um desempenho muito grande, né, Mariana? Fora do nosso município, até parece que agora tem 7 atletas do handebol, se eu não me engano, que vão para a seleção brasileira, algo do tipo. Nós temos ao todo 14 atletas convocados no paradesporto para a seleção brasileira. E de uma categoria, de várias categorias? Isso, de várias modalidades. Exato. Isso. Modalidade, desculpe, categorias. E também eu acompanho, por ser vizinho dos meus pais também, e ter uma afinidade, uma amizade, o Instituto Macarrão também, né, que faz também um trabalho bacana lá também. Legal. Ô Liz, me diga uma coisa, na qualidade de atleta e técnica aqui na nossa cidade, você tem desenvolvido um trabalho e até recentemente andou participando de uma competição aqui na nossa cidade e que acabou tendo êxito, né, vencendo a competição, isso já há algumas semanas. Eu queria que você me dissesse, você enquanto atleta e técnica, o que você encontra de facilidades e dificuldades para o desenvolvimento do seu trabalho, já que temos aqui a superintendente e um vereador que pode nos ajudar os atletas, né? É importante agora que você diga. Com certeza. Então, eu cheguei em Balneário Camboriú em 2006, e naquela ocasião eu cheguei com a função de atleta somente, né? Até então eu era só atleta. E eu não tinha uma visão tão assim aberta de todas as dificuldades, a questão do apoio, né? E depois de um tempo eu acabei assumindo as equipes de base, né? Na área no vôlei de praia. Eu sou atleta e técnica do vôlei de praia da Fundação. Certo. Né? E a partir daquele momento
a minha visão começou a mudar. E aí eu consegui realmente entender o que era a dificuldade no esporte, né? Mas assim, voltando a falar o que a Mariana já comentou no início, esse ano a gente já percebeu mudanças e para melhor. A questão do Bolsa Atleta, do reajuste que teve, segurou os nossos atletas. Eu falo do vôlei de praia, né? Mas é claro, como ela falou, dos outros atletas também. Porque quando os nossos atletas eles começam a se destacar, seja no cenário nacional, estadual e também internacional, que a gente tem atleta que foi bicampeão sul-americano, nós temos atleta campeão brasileiro e estadual, a gente já tem uma certa história e vem, né, segurando ela, a gente começa a despertar o interesse de outros municípios, né? E esse ano todos os nossos atletas continuaram em Balneário Camboriú. Então, isso já é muito importante, né? Porque começa o assédio, né? Eu também tive proposta para jogar para um outro município, eu sentei, nós conversamos, eu não tenho interesse, né? Eu tenho todo um trabalho com as equipes de base aqui, eu gosto, eu já represento o Balneário há algum tempo, né? Já são 8 títulos de jogos abertos, eu como atleta tenho uma meta, quero fechar 10, depois eu penso se eu continuo ou não continuo e quero fechar os 10 por aqui, porque eu tenho por outro município também, né? Mas eu gostaria de fechar os 10 e como nós já somos o município que maior teve títulos do estado, história de jogos abertos, eu gostaria de encerrar com 10, né? Nós temos também a questão de toda a estrutura, sabe? A estrutura por fora, assim, ó. A questão da fisioterapia para nós é muito importante. Como a gente trabalha com rendimento, então a gente acaba sugando o máximo do atleta, né? E essa questão, essa estrutura soma muito também. Deixar o atleta em condições de competir, sempre em condições, a gente conta com ótimos profissionais. Isso nos ajuda muito, né? Nós tivemos agora no dia 7 de abril, né, no início do mês, a primeira etapa do Campeonato Catarinense Adulto de Vôlei de Praia, que foi realizada aqui no nosso município. Nós tivemos a dupla feminina campeã, que no caso sou eu, com a Josemari, né, que é a dupla adulta. Nós vencemos a etapa. Nós tivemos também no masculino a nossa dupla campeã, Bruno e Daniel. E nós tivemos a dupla vice-campeã, Tony e Braia, e nós tivemos um atleta terceiro colocado. Então é uma competição de altíssimo nível. Estão os melhores atletas do estado, atletas de jogos abertos, então a gente conseguiu um resultado importantíssimo. No feminino a gente vem mantendo esse resultado, já faz um bom tempo. Você entende que isso é consequência desse trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo, ou esses resultados poderiam ser melhor se tivesse ainda mais incentivo? É onde eu quero chegar naquela pergunta inicial. Porque a gente está avaliando aqui, dentro do teu comentário, que já existe com o que é investido, com o que é aplicado, com as mudanças, como disse a Mariana e o próprio Patrick, de que a Câmara vem tentando injetar mais recursos, já existe um retorno para o município de resultados em função do investimento nos atletas. Onde poderíamos chegar, até onde podemos chegar com o que é investido hoje? Já chegamos no limite? Ou com mais recursos, teríamos condições de ir muito mais longe, porque tem atletas ainda que poderiam ser jogados nesse mundo aí e deslanchar. É isso que eu queria entender. Às vezes, desculpa, Lacerda, não, sim, não só questão de recurso, mas também uma infraestrutura melhor, outras condições, né? Recurso, exatamente, para o geral. Nós temos esses atletas que já vêm com esse resultado, mas nós temos atletas novos, né? Que estão se destacando, e que com certeza, se for maior o apoio, maior incentivo, eles vão, por exemplo, participar de um número maior de competições. O vôlei de praia, falo da minha modalidade, é um calendário que é sofrido para nós, porque nós somos aqui do Sul. Então todas as etapas do nacional, do brasileiro, a maior parte, quantidade de etapas é para o Nordeste, né? Então assim, exige um empenho financeiro, custo e não é um custo baixo, porque para o Nordeste, saindo aqui do Sul, né, já tem um valor considerável. Então, com certeza, se for um apoio, um incentivo, seja de qual forma, maior a quantidade de atletas que a gente consegue inserir a nível nacional. Tem atletas que estão sendo trabalhados, que esse ano já tiveram a oportunidade de participar, mas com certeza, né, existem muitas etapas.
E essas etapas elas estão espalhadas pelo nosso país e é um país muito grande, né? Sim. Então, com certeza, o número aumentaria sim. Eu acho que é até importante deixar claro, né? A Leise, como técnica e como atleta, muitas vezes me procura como superintendente para algum apoio ou de alguma etapa ou de algum evento e realmente pela condição orçamentária que a gente tem que fazer alguns ajustes. Então é lógico, se a gente puder ter mais recursos para poder amparar e como ela disse, e financiar mais competições, quanto mais competições o atleta tem possibilidade de participar, mais preparado ele vai estar para as competições principais, né? Então vamos fazer o seguinte, eu tenho um intervalo, eu gostaria que você continuasse esse seu raciocínio, principalmente de que forma podemos buscar esses recursos adicionais que você acabou de dizer que faltam na fundação para dar esse suporte que a Leise citou. E aí, quem sabe, o vereador pode estar sugerindo algumas situações para ajudar todos nós. Vamos para o intervalo e voltamos já com o Câmara Debate. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta à segunda parte do Câmara Debate. O tema do programa de hoje, Fundação Municipal de Esportes e as políticas públicas do nosso município de Balneário Camboriú. Comigo aqui para tratar do assunto, o vereador Patrick Machado, do PDT, a superintendente da Fundação Municipal de Esportes, a Mariana Dalvesco, e a atleta e técnica Leise Bianchini, que falamos no último bloco a respeito da situação dos atletas, investimentos. E a Mariana estava concluindo o raciocínio, eu pedi para que ela desse seguimento nesse bloco, a respeito do que se fazer com relação a essa dificuldade que os atletas encontram. Eu gostaria que você continuasse a tua linha de raciocínio, Mariana. Então, como a gente estava falando, os recursos eles são escassos para o tanto de necessidade que a gente tem dentro do esporte, né? Porque não é somente esse apoio aos atletas e viagem, a gente precisa da estrutura também, e o dar estrutura é manter aquilo que a gente já tem e poder criar novos espaços, porque a partir do momento que o esporte vem crescendo, que a gente vem ganhando destaque no cenário estadual, nacional e até internacional, aumenta também a procura e aumenta a nossa demanda. E para que a gente consiga investir tanto em criar novos espaços esportivos, como manter esses espaços que sai bastante caro a gente manter, e ainda dar toda a estrutura para os atletas, hoje a gente não tem, tendo somente o recurso público, não tem como atender com excelência todos esses lados. Então a gente depende de sentar com os técnicos, fazer uma conversa, a gente tentar criar algumas situações, como foi o caso dessa etapa do vôlei de areia. Nós juntamos o pessoal do vôlei de areia com o futevôlei, fizemos etapas de 2 modalidades, uma no sábado, uma no domingo. A gente transformou o custo de 2 eventos em um custo de um evento. Perfeito. Foi uma maneira da gente dar uma estrutura melhor e ter um custo menor. Mas isso é uma coisa mínima, né? Agora, hoje, até chegando aqui, tive a resposta aí que a Caixa Econômica Federal aprovou a liberação do recurso federal que vem para a reforma do ginásio da Barra. São 400 mil mais a nossa contrapartida que vem para que a gente possa arrumar algumas situações que precisam ser consertadas lá no ginásio. Isso nos auxilia, nos ajuda muito. Temos também um recurso estadual que vem para a acessibilidade do ginásio Sérgio Lorenzato, no bairro das Nações, que também nos auxilia bastante, só que é necessário mais. Nós precisamos ter acesso
mais recursos vindo tanto da esfera federal como da estadual e também da esfera municipal aqui para apoio. Então, seja para que área venha o apoio, ela vai aliviar para que a gente possa investir em outra área. Então, se a gente tiver aqui uma iniciativa de incentivo ao esporte através dos impostos, como é o caso proposto aqui na Câmara de Vereadores, que possa auxiliar nos eventos esportivos ou nos nossos atletas de rendimento, nós poderemos direcionar o recurso municipal, talvez para a construção e manutenção desses novos espaços. Então aí a gente consegue trabalhar, mas é necessário sim que a gente encontre outras formas de captar recursos. Algo bacana, Lacerda, que a Fundação está fazendo, essa questão de... fugiu o nome na cabeça aqui. Tu vê com antecedência, né, quais são as modalidades que vai ter, sim, quando vai ser, onde vai ser, e a questão até da compra de passagens e tal, que com antecedência é um outro valor. É verdade. Né? A fundação não pode comprar direto, ela compra por uma empresa. Né? Você tem licitação, todo aquele processo. Então, com antecedência... Se é um planejamento... Tem um planejamento, tu consegue se preparar e o custo cai muito. Uma passagem de R$1.500, R$2.000, R$3.000, ela pode cair para R$500. É bem importante que tu mencione isso, porque a gente tem um padrão dentro da Fundação de Esportes, justamente para fazer esse tipo de planejamento financeiro. Então nós pedimos que os projetos, a gente chama de projetos esportivos, né, que os técnicos cadastrem esses projetos com 40 dias de antecedência no mínimo, se conseguir mais antecedência melhor, justamente para que a gente consiga garantir que a modalidade tenha aquele recurso. O que acontece muitas vezes é falta de planejamento dos próprios técnicos. E aí acaba chegando um projeto para a gente em cima da hora, com uma semana do evento acontecer, os custos foram lá para cima, a gente não consegue liberar recurso, e aí é que a gente escuta muitas vezes uma gritaria, né? A Fundação de Esportes não apoiou uma modalidade, ou não apoiou tal atleta, mas porque faltou planejamento lá de trás. Quer dizer, a responsabilidade recai sobre o município através da fundação, que na verdade é uma responsabilidade do gestor desse atleta, da modalidade, de quem está ali à frente disso, que deixa para a última hora para buscar o apoio de vocês. E aí entra o que o Patrick falou, vocês passam a ter dificuldades. Sim, a gente paga às vezes muito mais caro quando consegue, né? Quando consegue. Muitas vezes o atleta deixa de ter o benefício porque foi pedido em cima da hora. Até um exemplo disso, a Leise tem a dupla dela, que é a Josi. A Josi corre o circuito nacional, né? Circuito brasileiro. É uma atleta de ponta e por algum tempo ela não teve até o respaldo, né, que era necessário para que a gente mantivesse aqui. Neste ano nós sentamos já no final do ano, né? Nós sentamos no final do ano, início do ano, a Leise já passou o calendário. Tem alguma coisa no calendário que ele muda, mas a gente já está preparada. Onde vão ser as etapas? A gente já fez, na própria conversa, a gente já fez uma busca. Qual é o custo disso? A gente já tem uma estimativa de quanto vai custar essa atleta que representa Balneário Camboriú no circuito brasileiro, competindo todas as etapas até o final do ano. E aí a gente consegue se comprometer. E a importância disso, Lacerda e Mariana, Leise, é que esses atletas de ponta, eles vão estar incentivando os da base, os que estão, os iniciantes. Né? Então, e é difícil ponderar isso, né? Porque tu tem que dar o incentivo lá em cima, os de ponta, mas também tem os que estão começando ali, não pode largar a base. Não pode largar, porque senão ele corta, né? Fica pela metade, o pessoal desanima, sai fora. Verdade. Então é bem complicado assim. E hoje, como nós falamos, hoje o Balneário Camboriú, ele segue, né, como à frente de muitas modalidades, Então é diferente lá atrás, e quando eu estava treinando lá, eu desisti porque não tinha incentivo. Não tinha incentivo, então tu acaba desanimando, tu é obrigado a trabalhar, estudar, né? Daí meus pais, graças a Deus, sempre me incentivaram, mas eu tô vendo eles passando dificuldade, eu falo, pô, e eu aqui? Então tu tem, e Balneário ele tem um custo de vida muito alto, né? Sim. Então deve ser muito complicado, eu imagino, né? E tu conseguir verba para tudo isso aí, só que nós temos um diferencial em Balneário também, comparado com os outros municípios aqui da região, no meu ver, né?
nós temos muitas empresas grandes aqui. Então, de que forma nós podemos incentivar essas empresas, né, Mariana, a investir no esporte? Né? A importância, passar para elas a importância desse investimento. Pois é, aí vamos entrar num assunto agora aqui, já que você falou de grandes empresas investir no esporte. Recentemente nós tivemos uma equipe de vôlei disputando a liga, levando a nossa marca com investimento de empresas do nosso município. Eu gostaria de saber agora de vocês a opinião de cada um a respeito dessa ação, que foi investir numa equipe de vôlei que disputou uma liga e acabou sendo rebaixada. Como é que vocês avaliam isso? Quero começar pelo atleta. Tu viu que o Lacerda gosta de causar, né? Porque a gente conversou em intervalo aqui que não era bom entrar no assunto, mas ele... É verdade. Não, mas é um assunto que tem que ser tratado, porque eu acho que é importante porque nós estamos falando dos atletas aqui da nossa região. E empresas grandes aqui têm que enxergar isso que vocês estão falando, principalmente o que você falou ainda há pouco aí, Patrícia. Então, sobre o time feminino que veio para representar Balneário na Superliga, né? Da mesma forma que o time teve visibilidade, seja na TV, seja... Nós temos outros atletas também que têm, né? Eu estou falando da minha modalidade porque é a modalidade que eu tenho maior conhecimento. Mas, por exemplo, essa mesma atleta que a Mariana citou há pouco, que joga as etapas do brasileiro, ela acabou de conquistar a segunda etapa do sul-americano, mês passado agora, né? E mês que vem, dia 14, ela vai estar na etapa do Mundial, em Itapema, que vai acontecer a etapa do Circuito Mundial, né? Então, assim, nós temos atletas aqui de nível muito alto. Eu mesmo fui assistir alguns jogos do time da Superliga, eu gosto de vôlei, mas a minha opinião, né, colocando da forma como que foi feito, eu não acho que foi da forma mais, não sei a palavra, não certa, porque também não posso julgar o que é certo e o que é errado, mas nós temos... Foi feito no calor do não era o ideal. Isso, ali no fogo, ali no... Vamos fazer. É importante, vai dar visibilidade e tal, mas não foi pensado... Mas a gente consegue ter visibilidade com atletas nossos, atletas daqui. Mas é a Superliga. Ok, mas nós temos a nossa atleta, essa do Sul-Americano, fez semifinal do Brasileiro também, da etapa do Brasileiro com transmissão na Sport TV. Então, por se tratar de um apoio de empresas, né, eu acredito assim que a visão de ter um time na Superliga, né, a ideia é maravilhosa. Quem assistiu, quem acompanhou, veio alguns técnicos consagrados, atletas, seleção brasileira, e fez sim que o público prestigiasse, né? Mas quem sabe, se nós pegássemos alguns atletas daqui, trouxéssemos... classe. Exatamente. Não uma equipe pronta, chegou, embrulhado, está aqui. Mas traz lá 3 atletas de fora, 4... Coloca uns atletas. Nós temos o vôlei nosso de quadra que é muito forte. As atletas aí, a comissão técnica. Eu acho que ia se criar um vínculo maior com a cidade. Porque aí é automático. Porque assim, tem uma menina daqui no time, né? Não é a menina, é a família da menina. É a menina na escola, é a menina. Então seria uma situação diferente, né? E assim, se o resultado poderia ter sido diferente, aí a gente não tem nem que levar muito em consideração o resultado, porque o resultado do time da Superliga também não foi, né? Não foi tão, né? O resultado que se esperou, acho que foi alcançado, que era aparecer nacionalmente. Então poderia incluir as atletas. Até um contraponto. Vamos lá. Eu vejo que a vinda do BC Vôlei, que era uma equipe que tinha essa vaga na Liga Nacional, né? Nós não tínhamos como criar aqui essa vaga. Então, essa equipe veio com a vaga. Então, isso foi importante. Nós não perdemos nada com a vinda do BC Vôlei para cá, né? O município entrou com a cedência do espaço do ginásio para o treinamento. Que tinha vaga? Qual era o nome da equipe? Era o clube Londrina. Londrina. O Londrina. Que aí, vindo para cá, tornou-se o BC Vôlei. Então, isso foi um ganho, porque Balneário Camboriú não possuía essa vaga. Colocamos o nome de Balneário nessa equipe, cedemos apenas o ginásio de esportes. Mas quando fala assim, cedemos apenas o ginásio de esportes, é pouco, porque o nosso custo não é quase nada com a equipe. Porém, hoje, para o nível que o esporte de Balneário Camboriú está atingindo, e nós tendo apenas 3 ginásios de esporte, o espaço que é ocupado
por uma equipe, qualquer uma que venha, acaba prejudicando todo o treinamento o espaço que a gente tem para o treinamento das outras categorias. E outra, onde eu vejo assim que se a gente puder consertar em algum momento, realmente criar essa conexão, porque nós investimos muito no esporte de base. Até se perguntar para a maior parte das pessoas o que vale mais a pena, investir no social ou investir no alto rendimento. A grande maioria das pessoas vai dizer que é investir no social. Sim. Mas como vinha se falando, o Patrick vinha falando antes, o social ele não vai ter êxito se ele não tiver uma referência lá na frente. Então é necessário que a gente tenha referência, só que é necessário que essa referência tenha vínculo com que traga resultado para a base, para o social. Que tenha essa proximidade. Né? E isso não aconteceu. Não, porque não houve nenhum tipo de inclusão de atletas aqui, de proximidade, dos atletas treinarem com eles durante... nem que fosse só nos treinos. Isso aconteceu ou não? Não. Teve algum envolvimento de atletas de balneário? Não houve durante os jogos, assim, que os atletas participação acabaram de treinamento, como voluntários apenas. Não, digo, participar de treinamento, acompanhando palestras do treinador. Eles ficaram quase como que intocáveis, Lacerda, e isso não incentiva. Não. Desculpa, mas isso não incentiva os jovens a estarem lá, sabe? Eu acreditava que a fundação iria colocar, né, os atletas de base lá para estar treinando junto, para estar acompanhando, né, e ter esse envolvimento. Na verdade, que é o que a Leise falou, ter esse envolvimento. Né? Por que eles estão lá? Quem está lá? Sim. Né? Quem está lá? Por quê? A história. Aí tu vai criando um vínculo. Eu acho que aí seria importante. A questão de se manter na liga ou não... Um detalhe. É um detalhe. É um detalhe. Como nós falamos ali no intervalo, mas se tu puder falar, quantos atletas nossos que saíram lá de baixo e hoje estão representando aí? Seleção catarinense, seleção brasileira, e são nossos. Sim. São pessoas que se criaram em Balneário Camboriú, região, que, né, não é só de Balneário também, nós temos que respeitar a cidade vizinha, a cidade mãe. Camboriú nós tivemos há pouco tempo agora um atleta de futsal campeão sul-americano pela seleção brasileira, foi o único convocado, pouca gente sabe disso. Ele foi convocado, o Carlos Henrique, atleta de futsal, disputou o sul-americano e foi campeão fazendo gol na final. Então veja, aqui do lado, é o que você falou, muitas vezes isso não foi observado por muita gente. Então, às vezes, e é bem natural na verdade, né, a gente querer dar mais valor para o que vem de fora do que o que é nosso. Então a gente vê na nossa própria cidade, muitas vezes eu sou nativa, sou nascida em Balneário Camboriú, amo e brigo por Balneário Camboriú, e me incomoda muitas vezes ver pessoas que escolheram morar em Balneário Camboriú e que criticam tanto a cidade, ou criticam pelo trânsito, ou criticam por ter muita gente, por estar suja a praia porque tem muita gente. O barulho? Eu acho que pelo barulho. Então, a gente tem muito esse costume de depreciar o que é nosso e valorizar muito o que vem de fora. Principalmente o que é público. Principalmente depreciar o que é público. Então, isso é preocupante. O que tu falou e a Leise também disse, a gente tem grandes atletas que estão saindo das nossas escolinhas daqui e estão alcançando níveis muito altos. A gente tem atleta convocado hoje treinando pela Seleção Brasileira de Boxe Olímpico, que é o Thiago Miojo. Ele está treinando lá, morando em São Paulo e treinando com aquela equipe. Participou da sua primeira luta, foi campeão já, acho que foi 2-3 minutos de luta, ele já venceu. É um guri de 16 anos que tem um potencial gigante. Temos o próprio Lucas Sorin, que é conhecido aqui da comunidade, que tem títulos mundiais. Sim. Temos o Douglas Mendes, que eu sempre cito porque é um orgulho para Balneário Camboriú ter o primeiro atleta saído de escolinha, que é um atleta olímpico. O Douglas Mendes é atleta olímpico juvenil, mas ele já está sendo preparado e acompanhado pela Confederação Brasileira para a próxima Olimpíada. É um guri que é um fenômeno descoberto e treinado aqui dentro, numa pista que não por falta de vontade nossa, mas uma pista que não é pista. A gente adequa, né? É um areião que a gente tenta proporcionar o melhor, porque uma pista como a nossa equipe de atletismo... ajeitando nesses últimos dias, não, a gente foi, a Secretaria de Obras nos deu o maior apoio para dar melhor condições.
Só que uma pista da forma que essa equipe merece é uma pista que custa para mais de 7 milhões. Sim. E aí a gente vai ver as obras que a gente precisa no esporte, todas elas passam desse, né? Então aí que está a nossa necessidade de realmente buscar os recursos em outras esferas, e temos feito isso. Prova disso é que estamos aí com 2 reformas encaminhadas por recurso de outras esferas, e buscaremos mais. Mas você veja bem, Balneário Camboriú até 2017 não possuía um imóvel sequer que o esporte utiliza que estivesse regularizado e pudesse receber recurso público. Então hoje, essa vitória que a gente teve da Caixa Econômica aprovar o recurso que está vindo, é porque nós estamos há 1 ano lutando aí junto com o patrimônio, com o planejamento, com a prefeitura inteira correndo para regularizar o imóvel para que a gente possa receber o recurso. Então, não recebemos mais porque os imóveis não estão regularizados. Isso coisas de 20, 30, 40 anos, não é de agora. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. Eu quero saber as condições da maioria dos ginásios, principalmente aqui, a situação real da estrutura, como eles estão sendo utilizados, se a população tem acesso, né, e se não tem acesso, por que não abrir também para a comunidade participar? Quem sabe aí aparecem novos talentos. Depois do intervalo nós falamos desse assunto. Um instante só. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta à última parte do nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, Fundação Municipal de Esportes e as políticas públicas do nosso município de Balneário Camboriú. Os convidados, o vereador Patrick Machado, do PDT, a superintendente da Fundação Municipal de Esportes, a Mariana Dalvesco, e a atleta e técnica, a Leíse Bianchini. Ficou para esse último bloco falar um pouco da estrutura, principalmente dos ginásios. Foi citado no bloco anterior, inclusive, o ginásio da Barra, mas nós temos outros na cidade. Eu gostaria de saber, de um modo geral, as condições dentro da visão de um atleta. Eu sei que você é da área da parte da praia, é mais fácil, não precisa de muita coisa, né? A areia está legal, em termos, né? Em termos, né? Mas a estrutura de um modo geral, falando não só nos ginásios, né, mas nessa estrutura física que o atleta precisa para trabalhar. Não é a parte de médico, que nós já falamos, fisioterapeutas, nada disso, né? Mas a estrutura de um modo geral. E se os nossos ginásios estão preparados para receber a população, né? E se não é aberto à população, por que não abrir? Eu gostaria de ouvir todos aí. Quem quiser começar, pode ser. Então, vou falar do vôlei de praia, né? Como você falou, assim, e a maioria das pessoas pensam dessa forma. Praia, é fácil, praia. porque tem praia. Só que nós temos o fator maré alta. Esse ano começou muito mais cedo que nos outros anos. A equipe de rendimento treina no Estaleirinho, na praia do Estaleirinho, por diversas questões, e uma delas é em função do chão. É um chão muito mais pesado, né? Então, quando a equipe vai para um outro piso, fisicamente, está muito bem preparado. Só que assim, em março, eu lembro muito bem que esse ano, em março, nós tivemos o primeiro pico de maré alta. E nós até então tínhamos 3 quadras montadas. Nós tínhamos o feminino, o masculino, e no vôlei de praia nós não conseguimos treinar, o rendimento não treina com mais de 8, 10 estourando atletas numa quadra. Então nós temos 3 quadras montadas. E nós já tivemos que reduzir para 2. E uma já está bem apertada, né? A questão da maré alta.
A questão de estrutura, aí como você falou, são 2 palanques, a rede, a marcação no chão, as bolas e toda a parte de cercar, que a gente precisa, porque quando se trata de rendimento, não tem condição de ficar buscando bola, até o treino não acontece. Perfeito. A questão de rede, de bola, de material, nós temos o apoio da fundação, isso não nos falta. O que acontece realmente é a questão da maré alta. Chega um determinado mês aí do ano que nós não temos condições de treinar no estaleirinho, a água bate em cima, né? E até é um problema que acontece todos os anos e que também agora está sendo visto com maior... Qual a alternativa neste caso? Teria que ter uma quadra fora da praia? Então, essa é a ideia. Uma quadra fechada. Uma quadra assim, nós treinamos na chuva, né? Só se cair muita chuva. Mas o que nos preocupa muito é que ali por junho, julho, essa maré está lá em cima. Em julho nós temos a principal competição de garotos até 17, 18 anos, que é os Joguinhos, né? E a gente não pode parar de treinar. Então, desde o ano passado, eu já venho conversando com a Mariana sobre isso e ela já está encaminhando algumas situações de se fazer mesmo 2 quadras, no mínimo 2 quadras, em locais que não seja a praia. Que não dependam da vontade do mar, né? Nesse sentido, e falando da questão das condições dos ginásios, a gente, assim como documentação era inexistente desses imóveis, a manutenção deles também sempre foi muito precária, né? Então nós encontramos aí 3 ginásios com diversos problemas de infiltração, de goteiras, de rachadura, de todos os tipos de problemas que possa imaginar. Então a gente, graças a Deus, aí tem uma equipe de operacionais que é muito, muito boa. Tanto os coordenadores que já passaram por ali, o Edson Bugil, o seu Wilson, o Márcio, agora o Marcelo, e toda a equipe são pessoas que lutam e que têm amor pelo esporte. Então eles fazem muito, fazem além do que se possa imaginar. Mas são estruturas que a gente precisa de especialistas muitas vezes, né? Então, e que custam muito. O que a gente conseguiu fazer já no início desse ano foi trocar toda a parte de cobertura, manta térmica e isolamento ali no Centro Olímpico, que foi um espaço que por muito tempo ficou até interditado, né? Pelas condições, então a gente arrumou toda a parte estrutural dali. Que já havia sido gasto do governo passado R$150 mil para uma reforma, se não estou enganado, e não foi adequado, infelizmente. Agora nos parece que está ok, a gente limpou todas as calhas, está funcionando perfeitamente, dando melhor condição para os atletas, para as crianças que ali treinam. Como eu falei, agora o ginásio da Barra também vai passar por uma reforma. Essa verba do governo federal que vem, ela não vem para a estrutura de telhado, né, da cobertura. Nós vamos correr por fora, tentar buscar esse recurso para fazer também a cobertura, além de toda a parte estrutural. E o ginásio, nosso mais antigo ginásio, Irineu Bornhausen, ali a gente já está fazendo a parte de saneamento. Foi aberto tem um mês mais ou menos para reformular, né, que já não tinha mais capacidade, e também a gente vai entrar agora com um processo de reforma. Não temos ainda uma verba garantida para lá, mas a gente está criando alternativas de licitação, como foi feito o nosso evento de verão. Ao invés de a gente ter custos esse verão, a gente arrecadou mínimo, foi um valor mínimo, mas a gente deixou de gastar quanto para realizar aquele evento. E é isso que a gente pretende fazer de agora em diante, tentar deixar de gastar com algumas coisas, arrecadar por menos que seja, mas a gente consegue ter uma sobra de recurso para fazer o que a gente realmente precisa, que é dar estrutura. Porque eu penso, evento é importante, sou apoiadora de eventos esportivos, gostaria de ter todos os dias eventos esportivos em Balneário Camboriú, só que o evento ele acontece, ele passa, e alguns mantêm ele na memória. Agora, os nossos espaços físicos, a gente tem que dar uma estrutura, porque ele vai ficar. Eu saio da fundação, o Patrick não é mais vereador, a Leise não é mais técnica, mas as pessoas continuam usando aquele espaço. Então, ao meu ver, o que tem de primordial é garantir a estrutura. A população tem acesso hoje? Não. Sim, nós temos horários para agendamento. Como eu falei, agendamento. Com agendamento, porque o espaço ele já é pequeno.
para a gente fazer o nosso trabalho de escolinhas de base, hoje tem bastante escolinhas de base. Isso, mas hoje a gente tem um projeto junto com a Secretaria de Educação. Então nós utilizamos 12 quadras de 12 centros educacionais para atender as crianças de 10 a 13 anos. Porque nós não teríamos como atender todas num ginásio e também porque a nossa ideia era aproximar o esporte da criança, não fazer ela sair lá da escola dela e até um dos 3 ginásios. Hoje a criança termina a aula, ela já fica dentro da escola fazendo... Que é o contraturno. É o contraturno, que é o Virando o Jogo, que a gente criou no ano passado e entrou oficialmente, né, como um projeto esse ano. Mas as quadras elas estão abertas para agendamento. Toda quinta-feira é por ordem de chegada para não ter nenhum direcionamento, assim como os campos também, só que deve ser feito através de associações, não pessoa física e nem empresa, né? Certo. Vereador, dentro de tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, dentro do lado político, o que dá para se fazer para melhorar ainda mais aquilo que já é destinado ao esporte no nosso município? O senhor, como vereador, como é que o senhor enxerga isso? De que forma poderia até ajudar, através de propor alguma coisa na Câmara? Ceda, quanto político, né, nós falamos aqui das infraestruturas, né? Quem sabe tá em cima para que não seja feito sempre nas coxas, né? Porque tu vê, nós temos aí 3 ginásios, né? O Irineu Bornaus aqui é o mais antigo e eu acho que veio o Sérgio Lorenzato e o da Barra, né? Tu vê o da Barra, tem quantos anos? 8, não sei se tem isso. Mas já está tudo já está precário. Agora não, né? Já era melhorado. É buscar manter pelo menos isso, que o nosso atleta ele possa estar chegando nesses ginásios, nessas quadras esportivas nas escolas e ter uma condição decente de poder utilizar. Eu acho que já começa por aí, né? Na parte política. Outra questão é buscar, né, via projetos, como nós estamos discutindo aqui, e os projetos eles não podem ser feitos assim da noite por dia. Eu acho que essa questão da discussão é muito louvável e tem que haver. E como eu falei, buscar, né, não da parceria como foi feita com o BC Vôlei, né, daquela forma como foi feita, mas buscando incentivar que as empresas, que a pessoa física também, né, de alguma certa forma também possa estar contribuindo dessa forma. É o que eu vejo, né? E aí tentar também recursos de fora, né? Como a Mariana falou, eu acho que deve ter vários e vários recursos a fundo perdido para o incentivo ao esporte. Mas para isso nós temos que estar regularizados, né? Que é uma vergonha para nós isso. A gente cobra tanto, isso eu falo eu quanto vereador, fizemos tantas leis para empresas, né? Para empresários cobrando e nós, quanto poder público, deixamos nossos a Deus dará. Olha, as verbas disponíveis, a gente já falou bastante sobre elas aqui, das dificuldades. Eu queria perguntar para a Mariana, e de um modo geral, como é que são as parcerias público-privadas, se nós temos, se podemos, se precisamos, como é que está essa situação? Como então, é que está hoje? Nós estamos até num momento importante, né, do governo do nosso prefeito Fabrício e da gestão lá da Fundação Municipal de Esportes, que é onde nós estamos buscando as alternativas para criar, aí eu vou juntar duas perguntas, as duas últimas que tu fez. Criar novos espaços para utilização da comunidade, né, em formato de praças esportivas, que tem acesso de todas as pessoas sem necessidade de agendamento. E aí a gente está buscando os meios, se é através de parceria público-privada, se é através de licitação e venda de publicidade em espaço público, se é através de adoção de espaços públicos por empresas. Esse estudo a gente está fazendo, iniciamos já tem alguns dias e em breve a gente já terá um caminho pelo qual a gente vai seguir para realizar aí nos próximos 12 meses e concretizar essa ideia de criar novos espaços esportivos. Então posso considerar isso como projetos futuros da Fundação, né? Pode. Então seriam esses... Futuros que já estão em andamento. Mas que em breve vai estar aí à disposição. Tu tem uma ideia de tempo? A médio ou longo prazo? Essa primeira etapa que a gente tem, porque a partir do momento que a gente encontrou o caminho,
A gente determinou os espaços que a gente vai ou reformar, ou readequar, ou implantar. E a gente conseguiu concretizar esses primeiros espaços, o caminho está aberto para que venham mais. Esses primeiros que a gente está colocando em pauta agora, nós temos um prazo de 12 meses para entregar e pretendemos entregá-los. E nesses espaços entra, inclusive, que eu falei brevemente com a Leise antes da gente entrar aqui, que são a disponibilidade de 2 novas quadras de vôlei de areia. Em um espaço fechado, em um dos nossos espaços fechados, espaço fechado que eu digo não coberto, né? Certo. Mas sai da condição da maré. A maré pode subir, não tem problema. Agora não, daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco, logo. Lacerda, é que eu digo assim, ó, a gente vai discutindo e as ideias vão vindo e a gente vai lembrando, né? Nós vamos ter no bairro Liribá, Mariana, até foi aprovado agora aqui a questão da isenção do EIV, quadras de beach tênis cobertas, e aonde nós conversando com os sócios, eles falaram que tem ideia, tem vontade e tal de fazer trabalhos sociais e também, quem sabe, né, encaixar a equipe de vôlei para os treinos lá, porque lá só vão ocorrer sempre, eles vão abrir as quadras sempre após as 18 horas para o aluguel, né? Quem sabe essa parceria é o que eu digo, entendeu, Lacerda? É um caminho para tu procurar, né? Exatamente. Que já está lá. Exatamente. Já está lá, né? Vão terminar, acredito que mês que vem eles terminam, são 3 quadras. Sim. Né, que já estão prontas e também, se eu não me engano, podem ser adequadas ao vôlei. Pelo que o Marquinhos, se não me engano, e o André, acho que é o nome deles, falaram para mim. Né? Então, aí uma... Legal. Vereador, eu vou aproveitar, já que o senhor estava com a palavra, chegamos ao final, para pedir que o senhor tenha um minuto aí para se despedir dos nossos telespectadores e depois passar para os nossos convidados. Muito obrigado por estar aqui com a gente, discutindo sobre esse assunto tão importante. E seu tempo aí para se despedir. Obrigado, Lacerda, obrigado ao Câmara Debate, a Mariana, a Leise, por estarem aqui, poderem ter vindo aqui. Como eu falo sempre, Lacerda, aqui eu só aprendo, né? A gente sempre aprende cada vez mais e colocar, né, mais uma vez, nosso gabinete à disposição. Estamos sempre aí abertos à nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Leise, prazer te conhecer, sucesso para você. Muito obrigado por estar aqui trazendo informações para os nossos telespectadores. Obrigada, eu que agradeço, né, em nome do esporte, em nome do vôlei de praia. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa, né, conversando que as possibilidades surgem agora. O Patrick acabou de falar das quadras, né, e nós vamos conversar sobre isso, né, Mariana, e vamos ver a questão das quadras, enfim, conversando. Muito obrigada pelo espaço. E com certeza o esporte, o vôlei de praia está sempre à disposição. Que bom. Obrigado mais uma vez e uma boa noite. Mariana, obrigado mais uma vez. Prazer estar sempre com você, quando possível, conversando sobre assuntos de interesse do esporte da nossa cidade. Obrigado por estar aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Fique à vontade aí para se despedir. Eu também agradeço esse espaço e quero aproveitar também e falar aí com o telespectador que está nos vendo, né, que tem condição de vocês também podem nos ajudar. De que forma? Prestigiando os eventos esportivos na cidade. Porque não adianta a gente correr atrás de empresas para patrocinar o esporte se o público não prestigia. Então, quanto mais as pessoas prestigiarem o esporte municipal, mais a gente vai ter abertura para que as empresas queiram nos patrocinar. Então, toda a comunidade tem essa responsabilidade também, não é uma responsabilidade só do poder público, não é uma responsabilidade só das empresas, é uma responsabilidade de todos nós que cobramos do esporte e que vemos no esporte uma ferramenta social também. Muito obrigada e fico à disposição também sempre que for para falar desse assunto que me move. Com certeza. Obrigado mais uma vez. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Eu encerro sempre fazendo convite para você continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo Câmara Debate. Até lá.